do verso 1 ao 9, diz o seguinte: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso, numa terra onde mandam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Gente, olha bem. Hoje nós estamos aqui para podermos clamar a Deus em favor da nossa casa. Verdade ou não? Estamos aqui para orarmos pela nossa casa. Porém, nós precisamos ter em mente que tanto em nossa vida particular, como em nossa família, como em nossa casa, o segredo da bênção está em conhecer e praticar a palavra de Deus. Não basta apenas conhecer, é necessário praticar. Muitas pessoas estão cheias de conhecimento da palavra de Deus. Conhece muito, mas não pratica. Então aquele que conhece e não pratica, nenhum efeito dessa palavra virá sobre a sua vida. Por isso é importante que entendamos isso. Você pode estudar, você pode conhecer as Escrituras Sagradas, você pode ter a Bíblia decorada de Gênesis a Apocalipse, mas se você não colocar esta palavra em prática, ela de nada servirá para você. É a prática da palavra de Deus que irá mudar a tua vida, que irá gerar vida na tua alma, no teu coração, na tua casa, na tua família, no ambiente de trabalho, onde você estiver. É esta palavra, a prática dessa palavra, que irá fazer a diferença. Tem muitas pessoas que às vezes pegam uma Bíblia e colocam debaixo do seu travesseiro, ou na mesinha de cabeceira, e diz: eu estou protegido porque a Bíblia está aqui, aberta no Salmo 23, no Salmo 91, e eu estou protegido porque a Bíblia está aqui. As páginas já estão amareladas. Mas Bíblia não é amuleto. As Sagradas Escrituras não nos ensinam a usarmos amuletos. A Bíblia é o livro dos céus, a constituição do reino dos céus, é a palavra de Deus, é as instruções de Deus para que nós possamos viver no nosso dia a dia e vivermos debaixo da bênção do Senhor. Mas se nós não vivermos o que está escrito nela, não basta ter quantas Bíblias você quiser na sua casa aberta, no quarto, na cozinha, na sala, na varanda. Você pode espalhar Bíblia pela casa toda. Se você não viver o que está escrito nela, nada vai resolver. É necessário que compreendamos, que conheçamos e que pratiquemos. Amém? Infelizmente, muitas pessoas não se preocupam com essa realidade.
Não se preocupa na realidade de conhecer. E procura viver a sua vida do seu jeito. Sem procurar entender a palavra de Deus e sem procurar se submeter a Deus. Quer viver a sua vida do seu jeitinho porque acha que é melhor. Porém, Moisés, nesse texto que nós lemos, e quando você lê todo o livro de Deuteronômio, nós vemos Moisés trazendo à memória do povo tudo aquilo que lhes foi ensinado, todas as experiências que eles viveram durante longos 40 anos pelo deserto. Eles viveram ali durante 40 anos, tiveram experiências marcantes com o Senhor. Moisés diz que Deus deixou faltar o pão e deixou eles, algum momento, ter fome, para saber o que estava no coração deles. Tem hora que Deus nos deixa apertar o cinto, para saber onde está o nosso coração, se de fato andamos com Ele, se conhecemos a Sua palavra, se estamos dispostos a viver a Sua palavra ou não. E muitas pessoas, daquelas milhares de que saíram do Egito, foram reprovadas no deserto. Morreram no deserto. Porque demonstraram que o seu coração não estava em Deus. O seu coração estava nas coisas, nas suas crenças, mas não na palavra que eles tinham acabado de ouvir. Então Moisés traz à memória tudo isso e ele diz: olha, a aliança que Deus fez, fiquem sabendo que não foi com os pais de vocês. Deus fez aliança com vocês que estão vivos. Porque eles rejeitaram a aliança, mas vocês hoje têm a escolha, têm o direito de escolher em ouvir e aceitar a aliança que Deus tem para vocês e também, vocês também podem rejeitar. Então, é com quem está vivo que Deus trata. Jesus disse que Deus não é Deus e morto, Deus é Deus e vivo. Então Deus quer tratar com você hoje. A palavra de Deus é para você hoje. Tem muitas pessoas que dizem: pastor, o senhor está lendo Deuteronômio, isso é Antigo Testamento, está lá no Antigo Testamento, pastor, eu quero ouvir o Novo Testamento. Gente, a palavra de Deus é a palavra de Deus. E eu quero que você preste atenção, para que você possa entender se o que Moisés falou, Jesus concorda com o que ele falou ou não. Glória a Deus. Que Moisés chama atenção não é para ele. Ele chama atenção para a palavra de Deus. Ele chama atenção para o que as Sagradas Escrituras ensinam. E aqui Moisés alerta sobre a necessidade. Necessidade de quê? De se ouvir com atenção a palavra de Deus, de colocar em prática toda a palavra de Deus, tendo assim o cuidado de trazer toda a sua família também para a proteção desta mesma palavra. Ele alerta para ouvir e praticar. E alerta em trazer a nossa casa para debaixo da proteção desta mesma palavra. Porque muitas pessoas dizem o seguinte: eu estou ouvindo, eu estou indo à igreja, isso é o que importa. Eu estou orando pela minha casa, eu estou orando pela minha família, isso é o que importa. Amém. Começa por aí. Mas nós não podemos apenas nos contentarmos em orar, nós precisamos trazer a nossa casa, trazer a nossa família para debaixo da obediência desta palavra de Deus. Conhecer e praticar. Porque é aí que a bênção vai começar a fluir na sua casa, em você, através de você e através da sua
casa, através da sua família. E é isso que Moisés fala. E eu quero analisar esse texto que acabamos de ler. Primeiramente, ele fala sobre leis, decretos e ordenanças. Olha o que diz, verso 1. Esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes... Que o Senhor, seu Deus, me ordenou que fizesse o quê? Lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra a qual estão indo para dela tomar posse. O povo está prestes a entrar na terra. Mas ele está dizendo, olha, quando vocês estiverem lá, Deus me mandou ensinar para vocês e agora eu estou relembrando, porque o propósito de Deus não é apenas que vocês tenham informação da palavra de Deus. O propósito de Deus é que vocês entendam, que vocês aprendam e que vocês ponham em prática essa palavra. Para que vocês vivam quando vocês estiverem na terra de vocês. Quando vocês estiverem trabalhando juntamente com a família de vocês, para que vocês não negligenciem tudo aquilo que vocês aprenderam. Porque, gente, não adianta de nada você ouvir, você aprender e depois não praticar. É isso que Moisés está dizendo. O que Deus me mandou ensinar para vocês é para que vocês pratiquem. É para que vocês vivam. É para que vocês vivam. Amém? Ele deixa bem claro que quem deu a ordem foi Deus. Não é algo que ele está ensinando das suas ideias. Foi o próprio Deus que lhes deu a ordem para lhes ensinar. Isso nos lembra a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, ele diz o seguinte, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando a obedecer a tudo. Gente, o que foi que Jesus ensinou? O que foi que Jesus ordenou? O que Jesus ordenou foi que os discípulos, seus apóstolos, ensinassem a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Todas as escrituras sagradas, e naquela época só estava escrito apenas de Gênesis a Malaquias. Era toda a Bíblia que estava escrita naquela época. Era toda a Bíblia. Era este contexto que eles estudavam. As leis e os profetas. Os profetas e as leis. E eles aplicavam, mostrando que tudo aquilo que Moisés e tudo aquilo que os profetas falaram estava se cumprindo na vida de Jesus. Glória a Deus. E ele estava dizendo o seguinte, vão e façam discípulos, vão e ensinem. O que nós aprendemos com isso? Que é a palavra de Deus que precisa ser estudada e praticada. Moisés falou e Jesus concordou. E ele disse, vão e façam que eles, aliás, ensinem-os a obedecer. Como? Ensinem-os a obedecer tudo aquilo que eu tenho ensinado. Tudo aquilo que eu tenho ensinado. É isso que nós procuramos fazer. Procurar ensinar a você que se você não viver o que a palavra de Deus ensina, você não irá desfrutar da graça de Deus. Não basta apenas você estar numa igreja. Tem muita gente hoje
Virou moda. Não, basta ter uma religião, basta estar na igreja, ter uma igreja, estar na Bíblia, eu creio em Deus, está tudo bem. Gente, se você não olha para a Bíblia, aprende a Bíblia e coloca ela em prática do jeito que ela é, você não vai estar agradando a Deus. Essa é a realidade. Você pode dizer que crê em Deus quanto você quiser. Mas eu não posso mudar aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Amém? Amém? E Jesus não ensinou outra coisa a não ser a palavra de Deus. E Moisés disse, o Senhor me mandou ensinar para vocês. Veja que o que Moisés ensinou foi que Jesus ensinou. A palavra de Deus. Então vamos em frente. Segundo lugar, o propósito das leis, decretos e ordenanças. Quais são os propósitos das leis, decretos e ordenanças que Deus deu para Moisés ensinar para o povo? Vamos lá. Desse modo vocês, seus filhos, seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida, para que tenham o quê? Vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Você já observou que hoje todo mundo quer ser abençoado? Todo mundo quer bênção. Deus prometeu para o povo de Israel uma terra que emana leite e mel. Deus prometeu, então Ele também ele promete para mim, Ele vai me abençoar, Ele vai me prosperar. Mas Ele não observa qual o caminho da bênção. Não observa isso. Tem gente que pensa que apenas fazendo dízimo e oferta vai conquistar tudo que Deus falou. Isso é parte apenas. Isso é fidelidade, isso é adoração. Mas eu preciso observar as Sagradas Escrituras e obedecer a sua palavra para que esta bênção possa acontecer na minha vida. Eu não posso viver apenas parte da palavra de Deus. Eu preciso entendê-la por completo e vivê-la. Aleluia! Então qual o propósito? Olha qual o propósito. O propósito sempre foi para que haja temor a Deus em toda a família. Para que haja o quê? Provérbios diz, e Salmos também fala, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento. É quando você aprende a temer a Deus, respeitá-lo, no mais profundo da sua alma, que você procura se aproximar dele. A Bíblia Sagrada diz que existia, lá em Atos dos Apóstolos, diz que existia temor no coração de todos os discípulos, de toda a igreja. Então as pessoas respeitavam o Senhor e buscavam a presença de Deus, e isso leva as pessoas a fazer o quê? A viver o que a palavra de Deus ensina. Se não houver temor no coração da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos familiares, não haverá busca da presença de Deus. As pessoas não darão a mínima para estar no culto, a mínima para aprender a palavra de Deus, para viver com o Senhor. O temor é o começo de tudo. Segundo lugar, o propósito, para que haja obediência a Deus. Para que haja o quê? Obediência. Para que haja temor. O temor leva à obediência. Leva à obediência. Em terceiro lugar, para que haja vida longa. Para que haja o quê? Todo mundo quer vida longa. Verdade ou não? Quem quer vida curta aqui? Quem ama a morte? Ninguém. Mas todo mundo ama a vida. Verdade ou não? Mesmo depois que está entre a vida e a morte, está lutando por ela.
está fazendo de tudo para poder prolongar mais um pouco. Mas a promessa de Deus para nos dar vida longa é a obediência à sua palavra. É a obediência, é o conhecimento e a prática da sua palavra. Se queremos ter vida longa. E em quarto lugar, para que haja prosperidade. Para que haja o quê? Perceba que a prosperidade está em quarto lugar, está em último lugar aqui. Primeiro temor, depois obediência, depois vida longa, depois prosperidade. Porque prosperidade fala de quê? Fala de bênção completa. Não fala só de dinheiro. Fala de paz, fala de segurança, fala de alegria. Fala de harmonia no lar. Fala de sucesso financeiro, sucesso profissional, sim. Fala de tudo. É o que o Senhor Jesus ele disse em João 10:10, vida plena, vida completa. Quando se põe em prática o que a palavra de Deus ensina. Por isso nós precisamos entender que a obediência à palavra de Deus gera vida. Obediência à palavra de Deus faz o quê? Gera vida. Em terceiro lugar, o conhecimento leva à convicção de um único Deus. Por quê? Porque muitas pessoas imaginam que existem muitos deuses sobre a terra. Mas olha o que diz. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único. O único Senhor. Fala, Deus é um. Fala. Único Deus verdadeiro. É Ele. É Ele. Aleluia. O conhecimento da palavra de Deus nos leva a compreender de que não existe mais de um Deus. Porém, um único que é Senhor de tudo. Criador e Senhor de tudo. E o que é que Jesus fala sobre isso? Olha, João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus. Que te conheçam o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo? E a Jesus Cristo? A quem enviaste? Concorda com o que Moisés falou? Sim ou não? Israel, entenda que Deus é um. Jesus diz, a salvação é esta, que te conheçam como único Deus. Então, se eu conheço a Deus, e eu tenho certeza, convicção que Ele é único, eu não vou buscar outro. Eu não vou confiar em outro. Eu não vou correr para outros braços, porque eu sei que Ele é único. Ele é a origem de tudo. Tudo começou nele, e tudo foi feito para Ele. Ele é o único Deus. E os outros, pastor? São tudo falso. São tudo falso. Nenhum é verdadeiro. Deus verdadeiro só existe um. E é esse que pode salvar. E é esse conhecimento de um único Deus verdadeiro que pode mudar a nossa vida. Que fará diferença em nossa vida, no particular e na nossa casa, na nossa família. É este conhecimento que fará essa diferença. Atentemos para isso. Não existe outro Deus, só um. Em quarto lugar, para que pudessem amar a Deus com todo o coração. Ele fala, Israel, você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que você possa entender quem Deus é. Que Ele é único. Ele é único. Vocês estão vindo de uma terra onde muitos deuses eram adorados. Existia um panteão de deuses. Mas só o vosso Deus é verdadeiro. E Ele é um. Único. Único.
Amém? Esta, segundo o comentarista, ele diz que estas são as primeiras palavras que são ensinadas para uma criança judia. Geralmente se ensina o quê? Papai e mamãe, né? Fala papai, fala mamãe. As primeiras palavras que são ensinadas para uma criança judia é: aprenda, meu filho, ouça Israel, o vosso Deus é um. E as últimas palavras que geralmente, quando ele tem condição de falar antes de morrer, é: ouça Israel, o vosso Deus é um. Eles ensinam a criança a começar a vida confessando que Deus é um, e eles procuram partir confessando que Deus é um. Mas o que leva as pessoas a crerem nisso? É claro, as pessoas que confiam em Deus. Judeus que realmente vivem a palavra de Deus. Não é qualquer judeu. Amém? Mas o que levam a isso? O que leva a isso? É ter a convicção de quem de fato Deus é. Agora, veja o que diz verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Fala. Vamos lá. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e de todas as suas forças. Gente, você lembra de quem falou essas palavras? Olha, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, de toda sua alma e de todo seu entendimento, com toda a sua compreensão. Você entender quem Deus é, você compreender quem Deus é, você viver a palavra de Deus, fará você amar a Deus de todo o seu coração. Deus está primeiro, é primeiro em tudo. Qualquer outra coisa é subjetiva, é inferior. Deus é primeiro. Deus é primeiro. Deus é único. Ame-o com toda a sua força, com todo o seu coração. Mas só faz isso quem conhece a palavra de Deus. Só faz isso quem conhece e pratica a palavra de Deus. Por que Jesus ele disse que este é o maior mandamento? E o segundo é amar o nosso próximo. Porque quem ama não peca. Quem ama procura o bem do outro. Quem ama não é conivente com o erro de ninguém. Quem ama não é conivente com o pecado e nem com o crime de ninguém. Quem ama não vê alguém caindo no buraco e aplaude dizendo: vai, porque você nasceu, foi para isso. Quem ama não faz isso. Quem ama vive o que a palavra de Deus ensina. Quem ama pratica. Quem ama procura crescer no conhecimento e viver o que a palavra de Deus ensina a cada dia. Por isso, amar é o maior mandamento. Nele está envolvido todos os outros mandamentos. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá. Em quinto lugar, para isso é preciso amar a palavra de Deus e guardá-la onde? No coração. Se você ama a Deus de todo o seu coração, não há possibilidade de você amar a Deus de coração se não ama a palavra de Deus. Se não ama praticar, viver o que a palavra de Deus ensina, não adianta. Não adianta. Você precisa entender o que a palavra de Deus ensina e você precisa amar o que essa palavra ensina, para que ela possa fazer parte de você. Para que ela possa estar dentro de você e poder gerir
guiar a sua vida? Olha, versos 6 ao 9. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Gente, o que tudo isso significa? Veja que esta ordem da bênção, ela é crescente. Ela não é decrescente, ela é crescente. Ela começa em você. Primeiro você viver e praticar. Amém? Começa por mim. Você procurar conhecer e colocar em prática. E muitas vezes a prática, ela tem que começar mesmo antes de você ter toda a compreensão. Mas se é Deus que está mandando, então eu vou fazer. Eu vou fazer. Existe uma tradição entre os judeus de que um judeu por nome de Salmão, quando Moisés deu a ordem que o povo marchasse sobre o mar, ele não pensou duas vezes. Ele diz o seguinte, que esse Salmão, ele avançou sobre as águas. E ele começou a andar sobre as águas, até que a água chegou no seu peitoral. Aí as águas abriram. Ele ouviu a voz de Moisés, o Senhor disse que é para marchar. Ele disse, é para marchar, então vou em frente. Mas o mar não abriu, vou em frente. Eu não estou entendendo muito bem, mas Deus está falando, eu vou em frente. Eu coloco em prática, eu vivo. E na medida que vai caminhando, a bênção vai acontecendo. Primeiro viva. Amém? Você quer que as coisas mudem na sua casa? Você quer que as coisas mudem na sua família? Viva. Primeiro, viva. Viva a sua crença, viva naquilo que você crê. Não estou entendendo muito, mas viva! Ponha em prática. Quando aqueles 10 leprosos foram a Jesus, à procura de cura, Jesus poderia ter ido lá, orado por ele, colocado as mãos, mas ele apenas deu uma ordem, vão e apresentem ao sacerdote. Eles não discutiram. Eles foram. Porventura, talvez eles pelo caminho estivessem se perguntando, o que a gente vai fazer lá? Mas ele mandou, vamos embora, vamos andando. Na medida que vão caminhando, eles percebem, estou curado. Nós estamos curados. Nós estamos curados. Nós estamos curados. Eles perceberam que um começou a perceber que o outro, a lepra não existia, mas o outro, e eles perceberam, todos nós estamos curados. Na medida que obedecemos, o milagre acontece. Amém? Na medida que obedecemos a palavra de Deus, na medida que vivemos o que a palavra de Deus ensina, mesmo muitas vezes a princípio sem tanta compreensão, Deus vai manifestando a sua graça por causa da nossa obediência. Aquele cego que Jesus fez lodo e jogou nos seus olhos, fechou os olhos dele de barro. Ele disse, vai, lave-se no tanque de Siloé. Lavar? Ele foi. Sem entender muita coisa, mas foi. Apenas obedecendo, vá e lave-se. Ele se lavou e voltou enxergando. Amém? Aqueles serventes
lá do Evangelho de São João, do casamento em Caná. Eles colocaram água e nas talhas, e Jesus disse: agora pegue essas talhas dessa água e leve para o servente. Eles sabiam que tinham colocado água, mas eles não sabiam o que iria acontecer ao caminhar na obediência. Quando eles chegam perante o mestre-sala, perante o chefe daquela cerimônia, eles não estavam mais carregando água, era vinho. O milagre aconteceu na medida que obedeciam. A gente poderia passar a noite aqui falando de exemplos de pessoas que na medida que obedecia, o milagre aconteceu. Mas muitas vezes nós queremos primeiro ver para poder crer. Não, eu quero ver primeiro, pastor. Depois que eu ver, eu acredito. Eu quero ver o que está acontecendo na vida de outra pessoa, aí depois eu creio. Isso não é fé. Isto não é fé. Isso não é confiar em Deus. Isso não é confiar. Será se realmente cremos que Deus de fato fará o que Ele diz que faria? O que Deus espera é que nós coloquemos em prática a sua palavra. Amém? Então, em primeiro lugar, nós precisamos guardar essa palavra em nosso coração. E olha o que Jesus diz em João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Mas presta atenção. Ele disse: se alguém me ama. Quem ama a Deus aqui fala glória a Deus. Quem ama Jesus fala aleluia. Então, se você ama, você vai guardar a palavra de Deus. E esse guardar não é pegar a Bíblia e guardar numa estante. Esse guardar não é apenas você conhecer, é praticar. É viver o que essa palavra ensina. Isso é guardar. Quem guarda, pratica. Amém? Quem guarda, pratica, vive. Ele diz: quem me ama, guarda, vive, pratica a minha palavra. Então, se pratica a minha palavra, meu Pai vai amar ele. Meu Pai o amará. E quando meu Pai o amará, aí o que acontece? Quando meu Pai o amar, nós viremos a ele e faremos nele morada. É só aí que Deus, de fato, passa a fazer morada no coração de alguém, na casa de alguém, na vida de alguém, se essa pessoa o amar, viver a sua palavra. Por quê? Porque ele vai estar demonstrando que de fato tem confiança no Senhor. Então essa bênção começa em você. Amém? A bênção começa em onde? Em você. Segundo, precisa ser ensinada aos seus filhos. Precisa ser? Ensinar os filhos. Temos tido esse cuidado de ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus? Às vezes os filhos estão na frente da internet, do computador, no celular, na tela de um celular, na frente de uma televisão, aprendendo um mundo de sujeira. E os pais dizem: não, eu tenho muita coisa para fazer, deixa ele lá. Deixa essa criancinha lá, não sabe nem o que é que está acessando. Não sabe nem o que está acessando. Mas não tem o cuidado de ensinar, de colocar em prática os ensinos da palavra de Deus, aquilo que está no seu coração. Agora é verdade. Você só ensina aquilo que tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Se a palavra de Deus não está no teu coração, o que você vai passar para o seu filho? É verdade ou mentira? Por isso que primeiro ela tem que estar no seu coração. Por isso que Moisés disse que primeiro você tem que aprender, você tem que praticar. Depois você tem que dar para os seus filhos, ensinar aos seus filhos esta mesma palavra. Mas como é que deve ser ensinado?
Com persistência. Como? Por que com persistência? Porque não se ensina apenas falando uma vez. Ensinar dá trabalho. Amém? Falar em ensinar dá trabalho. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Dá mais trabalho ensinar para um adulto do que para uma criança. Dá mais trabalho ensinar para um adulto do que para uma criança. Uma criança é uma página em branco. Um adulto está cheio de conceitos. Não, eu acho que é assim. Eu acho que desse jeito. Não, é cheio de resistência. Então é mais fácil ensinar para uma criança. Mas precisa ter o quê? Persistência. Segundo, conversando sobre a palavra de Deus. Precisa ser o quê? Conversar. Você ensina conversando. Conversando. Para com o filho e conversa sobre a palavra de Deus. Você não conversa. Conversa sobre tanta coisa. Converse sobre Deus. Converse sobre a palavra de Deus. Conversa quando estiver à mesa. Conversa quando estiver sentado à sala. Conversa quando estiver sentado com o seu filho. Conversa. Terceiro, sentado em casa. Onde? Senta e ensina. Amém? Ah, não tem tempo não. Se você não tem tempo, alguém vai ter por você e vai ensinar o que não deveria. Quarto, andando pelo caminho. Fala, ensinando enquanto anda. Fala de testemunho. De prática. Os filhos vendo que você está vivendo aquilo que você diz crer. Amém? Quinto, quando for se deitar, quando for dormir, ora com ele, lê um texto da Bíblia. Me lembro que nós tínhamos um livro em casa, que toda noite líamos para os nossos filhos. Depois de um dia cansativo, né? Aí a gente lia quando terminava, lê mais, mãe, lê mais, mãe. Não, vá dormir, está na hora de dormir. Amém? Então, ensinando quando se deitar. E, último, quando se levantar. Quando? O que é que se ensina quando se levanta? Fala, agradecer a Deus. Né? Louvar a Deus. Oração. Amém? É você ensinar a criança os caminhos do Pai. Olha o que diz o Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso... Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que elas cresceram no Evangelho, na igreja, mas no meio do caminho ela... Gente, toda regra é exceção. Mas, uma coisa ela nunca esquece daquilo que aprendeu quando criança. Nunca esquece. Vi um testemunho de um pastor, filho de pastor. E quando na adolescência ele abandonou a fé e entrou no mundo do crime. E um dia, quando ele foi preso, está em um presídio de segurança máxima lá nos Estados Unidos, ele começou a pensar e se lembrou de tudo que ele ouviu na sua infância. Ali ele chorou, ele se arrependeu. E ali ele voltou para Jesus. E quando saiu da cadeia, voltou para os braços do Pai, para a igreja, e se tornou um grande ministro do Evangelho. Um pastor igualmente o pai dele. Mas por quê? Ele se lembrou, porque ele ouviu, ele aprendeu.
O seu pai, a sua mãe os ensinou. Ele aprendeu quando criança. Então tinha do que se lembrar. Ninguém lembra daquilo que não teve experiência, daquilo que não ouviu, daquilo que não aprendeu. Ninguém lembra. Então ensine enquanto é tempo, porque quando chegar em um certo estágio, fica mais difícil. Ensine enquanto é tempo. Ah, mas o meu filho não quer. Na hora que ele não quer comer, o que você faz? Você vai deixar ele sem comer? E por que você não insiste da mesma forma quando você insiste para ele comer? Será se toda vez que a criança que chega a hora de tomar banho, ela vai dizer: "Oh, mãe, maravilha, eu vou tomar banho"? Ou quantas vezes a criança chora para não tomar banho? Verdade ou não? Mas você deixa a criança sem banho? Deixa ele dormir sem banho? E por que não insiste da mesma forma em ensinar a palavra de Deus? Lembre-se que se ensina com persistência. Com persistência. Não é deixando à vontade. Em terceiro, amarrando no braço. Amarrando onde? No braço direito. Isso fala de quê? Fala de prática da palavra de Deus. Jesus, ele diz: ensine-os a obedecer. Isto fala de praticar a palavra de Deus, ensinar a obedecer, mesmo antes. Porque ele fala primeiro obedecer, amarrar no braço, que diz respeito à obediência, antes do quarto ponto aqui, que fala de conhecimento. Por quê? Olha o quarto ponto. Prendendo na testa, que fala de conscientizar, de orientar, de ensinar, de fazer entender a prática. Mas por que ele fala que primeiro tem que ser amarrado no braço? Por que ele fala primeiro na prática? Porque nem sempre a criança está ainda apta para entender, ter toda a compreensão da verdade. Mas ela primeiro precisa ser ensinada a fazer, a praticar. E na medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo o porquê de tudo aquilo que ela está fazendo. Você ensina ela a praticar e depois você vai ensinando para ela por que ela está praticando, por que ela está vivendo daquela forma. Compreendeu? Por isso que Moisés, ele coloca primeiro a prática, depois o conhecimento. Porque atar no braço fala de praticar a palavra, e agora, prender na testa fala de conscientizar, de ensinar, de orientar. Fala de você mostrar a consciência para cada criança, como deve ser feito, como ela deve andar no seu dia a dia. Primeiro prática, depois o conhecimento de fato. Amém? Aí ela já faz o quê? Fala, ela já aprende na prática. Na prática, já aprende praticando, já aprende fazendo, já aprende andando. Aleluia! Glória a Deus! Em quinto, escrevendo nos umbrais da porta e nos portões, ou na porta, nos portões, ou na porta, nos umbrais, na grade da porta, nos batentes, ou no portão, ou na porta, escrevendo. Para que isso? Para lembrar de fazer com que a prática da palavra seja realidade em nossa vida. Glória a Deus. Todo judeu até hoje tem uma caixinha com alguns pergaminhos que é preso nas portas, nos umbrais da porta, e é escrito na porta. Para que aquilo, pastor? É um amuleto? Não. Toda vez que eles olham para aquela caixinha, e ele diz, ali está a palavra de Deus,
e ele se lembra, eu tenho que praticar o que a palavra de Deus ensina. É uma lembrança. Amém? Ele diz, não esqueça. E não deixe que a sua casa se esqueça que a palavra de Deus precisa ser praticada, precisa ser vivida. Não se esqueça disso. Aleluia. E sexto, tem? Não, só o quinto. Aqui a gente encerra. Então a prática da palavra. A prática da palavra, gente, você precisa lembrar. Não esqueça nunca. Por isso ele diz, no braço, fala, no braço, na testa, nos batentes da porta e nas portas. Braço, fala de prática. Na testa, fala de conhecimento, de orientação, de discernimento, de conhecimento. Nos umbrais, fala de uma lembrança, para que você não esqueça que a palavra de Deus não pode ser ignorada. Precisa ser praticada no nosso dia a dia. Aleluia! Qual o resultado, pastor, de tudo isso? Se eu viver dessa forma, qual o resultado? Olha, e aqui a gente encerra. Salmo 112. Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer o quê? Seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será o quê? Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre, gente. Esse é o resultado. O que Deus pede para que a gente faça é para o nosso próprio bem. É para o bem da tua casa, da tua família. Então, pare e observe o que a palavra de Deus ensina pelo amor de Deus. Observa, para que você viva, para que você tenha vida longa, para que você tenha paz, para que você tenha alegria, para que você tenha prosperidade, para que a tua casa seja abençoada e que a tua descendência seja uma geração de justos. De justos. Alguém que anda, uma geração que anda na justiça, na palavra de Deus. Esta geração será o quê? Abençoada. Será sempre abençoada. Amém? Qual a tua escolha? O que é que você pensa? O que é que você acha? Você precisa viver a palavra de Deus? Ou não? Ah, não. O senhor falou, mas para mim não tem tanta importância. Cada um decide o que fazer com a palavra de Deus que ouve. Fiquemos em pé, por favor.